Ô Espírito Santo, já te dei bom dia quando a gente acordou, mas eu te agradeço agora por tua presença aqui, Espírito Santo, conosco, em nós. Meu Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia lindo que o Senhor preparou para a tua glória, para a nossa alegria. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ter levado ao Pai e agora somos todos filhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor fale conosco. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor sabe o que o nosso espírito e a nossa alma precisam nessa manhã, nesse dia. Só o Senhor conhece as lutas, as dores de cada um. Eu peço em nome de Jesus que a sua palavra, Pai, seja bálsamo e alimento para todos nós. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Sabe, o tema que eu coloquei nessa palavra é Deus é Pai. Deus é Pai, e você vai entender isso, porque eu coloquei esse tema no final. Amém? Aleluia. Irmãos, no começo do ministério, quando Jesus estava reunindo os seus discípulos, eles não sabiam que Jesus era Deus, eles foram se surpreendendo, né? Como cada um de nós vai se surpreendendo à medida que nós andamos com Ele, e a gente vê, puxa, é verdade mesmo. E os discípulos começando a ver os primeiros milagres, e Jesus disse para eles: vocês me chamam de mestre, de Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor. Um tempo depois, dias depois, né, você sabe que o ministério de Jesus com seus discípulos foi de 3 anos, tão rápido, né? Tempos depois, Jesus disse a eles: olha, eu já não vou chamar vocês mais de servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas eu vos tenho contado todas as coisas do meu Pai, eu vou chamá-los de amigos. E a partir de então Jesus os chamava de amigos, tanto que quando Judas Iscariotes, já possuído por Satanás, vem a Jesus ali no Getsêmani para entregar Jesus. E Jesus disse: amigo, aqui vens. E Judas lhe dá um beijo na face, né? O beijo da traição. E Jesus fala: amigo, de servos para amigos de Jesus, a irmãos de Jesus. Houve um momento que Jesus já chama os seus discípulos de irmãos. E é sobre isso que eu quero falar. Amém? Só que para nós nos tornarmos irmãos de Jesus, nós teremos que nos tornar filhos de Deus. Jesus era o Filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, o único gerado, para que nós tivéssemos vida eterna. Então Jesus é o Filho único de Deus, e para que nós nos tornássemos filhos de Deus, foi preciso pagar um preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos comprou com seu próprio sangue, Ele nos comprou e nos fez família de Deus. Cada um de nós que aceitamos, fomos comprados pelo sangue de Jesus, e nos tornamos irmãos de Jesus. Amém? Isso é um mistério, mas é tão precioso que nós temos que entender profundamente isso para vivermos de acordo com essa verdade. Então eu quero convidar você a abrir a preciosa palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Marcos 14, o verso 12. Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa?
Aquela Páscoa foi a terceira Páscoa que Jesus passou com seus discípulos e a última. Naquela Páscoa, ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus daquela Páscoa. Na Páscoa, quando sacrificavam a Páscoa, então você sabe que todos os anos, na Páscoa, os judeus sacrificavam um cordeiro, e aquele cordeiro tirava os pecados da nação de Israel, cometidos naquele ano. Só que a palavra de Deus já estava determinando que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, naquela Páscoa, quando os discípulos falaram, Senhor, onde quer que o Senhor, que nós façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus deu a indicação, a gente não vai ver isso agora, havia um lugar já preparado, e ali eles se reuniram para celebrar a Páscoa, com um cordeiro. Agora no verso 22, e comendo eles, então eles estavam comendo o cordeiro da Páscoa, eles estavam celebrando a Páscoa como todos os judeus faziam, então de repente Jesus tomou um pão e abençoando o partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Eles já haviam comido o corpo do cordeiro, mas lembra-se que João Batista havia falado, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Então aqui agora Jesus pega um pão e fala, este é o meu corpo. Comam, comam. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança, né? Que por muitos é derramado. Ali estava Jesus se apresentando como Cordeiro de Deus, né? Esse sangue é o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus. Esse sangue é o preço que foi pago para que eu me tornasse filho de Deus. Para que eu me tornasse irmão de Jesus e filho de Deus, Jesus deu a vida dele por mim. E agora Jesus diz para eles assim, em verdade vos digo que eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Jesus sabia que aquela era a última Páscoa deles, né? Ele fala, é a última vez que eu bebo do fruto da vide. Daqui para frente eu vou beber novo no reino de Deus. A palavra fala em Apocalipse que nós vamos comparecer na ceia das bodas do Cordeiro. Usa essa expressão mesmo, as bodas do Cordeiro. Nós vamos estar lá e vamos cear com Jesus. Aqueles que são família de Deus, aqueles que são irmãos de Jesus, aqueles que são filhos de Deus. Então eu louvo a Deus, porque realmente quando eu comecei a conhecer Jesus, conhecer a Deus, eu sempre o chamava de Senhor, 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 meu Senhor, com convicção de que Ele é mesmo meu Senhor. Depois de um tempo, já faz mais de 40 anos, né, que eu ando com Ele, mas eu não sei depois de quanto tempo eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com Ele, como um amigo mesmo. Jesus é o bom amigo. E a coisa mais linda é quando a gente começa a poder falar Pai, sabendo que Ele é Pai mesmo. Essa intimidade. A palavra fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esse Ele os livra. Aleluia. São os mistérios do reino de Deus. Vamos abrir a palavra agora em Mateus 27, 45. Mateus 27, 45. E a gente vai ver de maneira bastante breve e objetiva o processo que Jesus fez para que nós chegássemos a ser filhos de Deus. E não se engane, né? As pessoas falam, Deus é Pai, e verdadeiramente Deus é Pai dos seus filhos. Em João 8,44, Jesus disse para alguns, vocês têm por pai o diabo. Ele é o vosso pai, e ele é homicida desde o princípio. Você sabia que Jesus disse que o diabo é homicida desde o princípio? O que é homicida?
aquele que assassina homens, seres humanos. Né? Fratricida, aquele que mata irmãos, suicida, aquele que se mata, né, a si mesmo, e homicida. Jesus falou: o diabo, vosso pai, e ele é homicida desde o princípio. Jesus disse: ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Então todos os seres humanos, irmãos, bons e maus, todos são criaturas de Deus, não filhos de Deus. E Deus ama as suas criaturas. E Deus amou de tal maneira a humanidade, que deu o seu único filho, para que nós nos tornássemos filhos também. Entende o preço que foi pago? A própria vida de Jesus. Aleluia. Então aqui em Mateus 27, 45, quando Jesus estava na cruz, quando Jesus já estava ali crucificado, depois de haver sido espancado, humilhado, Ele estava ali para levar os nossos pecados sobre si. Ele estava ali para levar a nossa culpa, a nossa dor, a nossa imundícia. Porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o ser humano se emporcalhou todo, né? O pecado contaminou o ser humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus na cruz levou os nossos pecados. E quando Ele estava na cruz, olha o que aconteceu. Mateus 24, 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora sexta é meio-dia. Jesus estava na cruz desde as 9 da manhã. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Quando era meio-dia, houve trevas. Alguns podem falar: certamente foi um eclipse solar. Certamente pode ser, mas o fato é que ao meio-dia é a hora do zênite. Zênite é o sol a pino, é quando a sombra, você não faz sombra, o sol está em cima da sua cabeça. E Israel, e Jerusalém é uma cidade de luz, uma cidade iluminada. É uma das cidades, eu não sei se na Terra é a cidade de maior incidência de luz solar, mas se não for a maior. E ao meio-dia, no zênite, trevas. Tchum. Sabe, você pode perceber a dor do Pai Celestial? Ele colocou trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. E perto das 3 da tarde, perto da hora nona, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli. Você sabe, El é Deus, El Shaddai, né? El Eliom. E Eli é meu. Eli, meu Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque Ele estava com todo o nosso pecado. E nessa hora Deus se afasta. Ele levou sobre si os nossos pecados. E Deus deixou claro a dor dele. A palavra fala em Isaías que agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Agradou ao Senhor. Mas agradou ao Senhor por amor de nós. A gente vê a dor do coração de Deus quando Ele coloca trevas sobre a terra. Amém? Você entende? A gente tem que entender o preço que foi pago, irmãos, para a gente ser filho de Deus. Para viver de acordo, digno do nosso chamado. Bem, quando Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Logo em seguida, ele fala: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. Ele entregou o seu espírito. Ele morreu por nós. A palavra fala que nessa hora houve um terremoto em Jerusalém. Houve um terremoto. Os túmulos foram sacudidos. A palavra relata que espíritos saíram nessa hora. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O santo dos santos foi profanado. Deus mesmo rasgou o véu do templo. Porque a partir de agora,
a Shekinah, a glória do Senhor não estava mais no templo. Foi retirada. A partir de então, o acesso a Deus não era mais no templo. Nós temos um novo e vivo caminho para chegar a Deus, que é Jesus. Fala em Hebreus, Jesus. Jesus é mediador. Ali ele estava abrindo caminho para os seres humanos se tornarem filhos de Deus. Sabe, se a gente tiver isso no nosso DNA, se a gente souber quem nós somos, amém? A gente fala, Jesus te ama, Deus te ama, a gente não entende a profundidade disso. Deus te ama. Quando Jesus foi batizado, lá no começo, ia começar o ministério dele, Deus falou e foi ouvido. João Batista ouviu, este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, Deus falou, olha, este é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer para vocês, é o meu filhão, é o meu filho amado. Mas agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Amém? Ele nos comprou com seu sangue. E aí, quando Jesus estabeleceu essa ceia que nós vamos hoje cear, é para nós nos lembrarmos do preço que foi pago para que eu me tornasse filho, para que eu possa falar, Pai, eu quero contar uma coisa para você sobre isso de Pai. Se hoje eu posso chamar o Deus Criador de meu Pai, é porque Jesus pagou o preço. Porque não há bem nenhum em mim, nem em você. João 20:17, aleluia, vamos examinar as Escrituras, vamos ver esse caminho santo. João 20:17, Jesus então, ele entregou o seu Espírito, ele entregou o seu Espírito, lembra, Pilatos tinha dito, ei, abre a tua boca, se defenda, Pilatos falou para ele, você não sabe que eu posso tirar a sua vida? Pilatos falou, Jesus falou, você não pode tirar a minha vida, ninguém pode tirar a minha vida, eu entrego a minha vida quando eu quiser, aleluia. E aqui então, depois da ressurreição, no terceiro dia, ele ressuscitou, e aqui em João 20:17, as duas irmãs, as duas mulheres que tinham ido ao túmulo e encontraram o túmulo vazio, e logo elas encontram com Jesus ali fora do túmulo, e ele diz assim, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. Não me detenhas. Eu não sei se na sua Bíblia fala não me toques. Alguém tem a palavra que fala não me toques? Oi? Não me toques, né? A palavra grega, na verdade, porque sabe, né, foi traduzido do grego, é mais não me toque mesmo. Porque o sumo sacerdote, antes, né, o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, ele levava o sangue do cordeiro, da Páscoa. O cordeiro pascal era sacrificado, o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro e ele entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, para dentro do véu, e o sumo sacerdote tinha que estar puro. Tanto que a tradição conta que naquela noite, na véspera, o sumo sacerdote não dormia. Os seus amigos, os outros sacerdotes, passavam a noite em claro com ele, para que, isso a tradição conta, para que ele não corresse o risco de dormir e pecar em sonho. Então ele passava a noite em claro. Você sabe que o sumo sacerdote entrava com a sua roupa sacerdotal específica para isso, e havia guizos em forma de romãs de ouro nas suas vestes, e ele tinha isso a Bíblia fala, e ele tinha uma corda de linho presa ao seu pé, e os outros sacerdotes ficavam no santo lugar, não no Santo dos Santos,
E se por acaso eles não ouvissem o guizo, é porque ele morreu, não estava em santidade. E aquela corda de linha para que eles pudessem puxá-lo de dentro do Santo dos Santos, porque se alguém entrasse, morria também. Então a glória e a santidade do Senhor, né? E Jesus disse então para as irmãs, não me toque, não me contamine, não me toque ainda, eu ainda vou subir para o meu Pai. E Jesus entrou no Santos dos Santos, no verdadeiro Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, oferecer por nós. Você entende? O Salmo 24, 7 diz assim, levantai, Davi era profeta, ele teve a visão disso, ele viu Jesus entrando no Santo dos Santos, ele viu esse momento, porque, sabe, Jesus então no terceiro dia ressuscitou, e aí ele vai ao céu por nós, se oferece por nós, né, o sangue que tira o pecado do mundo, e depois ele volta, e ele ficou ainda 40 dias na terra, depois da ressurreição. E Davi viu isso, e o Salmo 24, 7, diz assim, levantai ao porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, você imagina os portais, ele fala, levantai-vos aos portais eternos, os portais eternos, e vem entrando, quem é esse? Quem é esse? É Jesus, homem, ressurreto, com o corpo glorificado, entrando no Santo dos Santos. E agora eu vou trazer para mim. Pai, está aqui, ó, pelo Alexandre, pelo Leonardo, pela Kátia, pelo Jack. Eu venho entregar. Comprei a vida dele. Amém. Por isso ele falou para elas, não me toque ainda, porque ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Digam aos meus irmãos, Mas antes dele ir ao céu, ele foi ao inferno. Ah, tem isso na Bíblia? Tem tudo na Bíblia. Jesus falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Por que você não lê? Você não quer conhecer os mistérios eternos? Leia. Eu estou penando para aprender hebraico, língua difícil, eu estou falando para minha mente, é fácil, minha mente não se conforma, ainda não se conscientizou, eu quero ler o Velho Testamento em hebraico, mas nós temos a Bíblia inteira em português, e você não leu ela inteira ainda, não leu 2, 3, 4, 5 vezes, tem tudo ali, olha só onde Jesus foi ao Hades, antes de ir para o céu, Efésios 4, de 8 a 10, aleluia, Efésios 4, naqueles 3 dias antes da ressurreição, né? Porque aqui nós lemos aquela passagem de Maria Madalena, João 20, versículo 7, já foi depois da ressurreição, ele já tinha ido ao Hades, olha aqui, Efésios 4, 8, Efésios 4, 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens, realmente ele subiu, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Antes de Jesus subir até o terceiro céu, ele desceu às partes mais baixas, e não é o centro da terra, né? Você entende? É espiritual, ele desceu ao Hades, ao Sheol, né? Hades em grego, Sheol em hebraico, inferno em português, ele desceu ao inferno primeiro, e sabe o que ele foi fazer no inferno? Hebreus 2, 14, Deus é bom, irmãos, amém? Deus é o Todo-Poderoso, Hebreus 2, 14, olha o que Jesus foi fazer lá no inferno, Hebreus 2, 14, e visto
como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós todos somos seres humanos de carne e sangue, né? Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Jesus veio em carne e sangue, veio como homem, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus foi ele foi até aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, e ele pegou a chave da morte do diabo. Aleluia! Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrou todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, medo de morrer. Por isso Paulo fala, para mim morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso a palavra fala em Coríntios, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Jesus venceu. Amém? Amém? Você está comigo? Está ficando meio complexo, né? Eu estou tentando ir meio rápido. Espero que o Espírito Santo te dê entendimento. Então Jesus morreu por nós, levou o nosso pecado, ele foi ao Hades, pegou a chave da morte de mão de Satanás. A morte não pode mais segurar a gente, porque Jesus falou, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, no último dia eu o ressuscitarei. A morte não vai me pegar, eu já tenho a promessa da ressurreição, então já não tenho mais medo da morte. E não tenho mesmo, porque eu passei pelo vale da sombra da morte, você sabe, né? Nos 10 dias lá infartado. Aleluia. E aí Jesus foi ao céu por nós. E olha aí, está aí, Hebreus 2. Vamos voltar para Hebreus? Hebreus 2. Hebreus 9, perdão. Hebreus 9, 23. Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais santificassem com sacrifícios melhores, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, ele entrou no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus compareceu no céu por nós, como sacerdote. E olha, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava com sangue de um cordeiro, mas Jesus entrou com seu próprio sangue por nós no céu. Amém? Fica registrado, determinado que nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Ele compareceu por nós no céu. Aleluia. Agora então, para fechar, como nos tornamos filhos? Veja aí, a gente vai ficar só em Hebreus. Hebreus 1, 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus fala isso de Jesus. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando Jesus foi introduzido no mundo, ele era o quê? Primogênito. Está na sua Bíblia? Verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, você repara que aqui já não é mais o unigênito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora aqui Deus já fala que ele introduz o primogênito. Primogênito o que é? É o primeiro de muitos, ou de um, pelo menos, né? O primogênito, já não é unigênito. Deus já está antecipando que você e eu nos tornaríamos irmãos de Jesus.
Ele deu o seu Filho único para que a família crescesse. Que lindo versículo é esse de Hebreus 2:11. Que lindo é isso em Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, que somos nós, são todos de um, de Deus Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus não se envergonha de me chamar de irmão. E eu sei que eu tenho um irmão mais velho, que é bem mais forte. Sabe, na escola, quando você tinha problema e você tinha um irmão mais velho, você fala, ai, cadê meu irmão para me defender aqui na hora do recreio? Você tem um irmão mais velho. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E olha o versículo 17, Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Viu? Por isso que ele veio como homem, por isso que ele teve fome, teve sede, ele sofreu dor, ele teve angústia, ele se sentiu sozinho. Convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Por isso que a palavra fala que ele se despiu da sua glória e assumiu forma humana. Convinha que ele fosse igual a nós. Sabe por quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, retirar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele passou tudo que nós já passamos ou passaremos. Eu espero que Deus me dê a graça de nunca passar o que Jesus passou. Mas naquilo que ele padeceu, ele pode socorrer aqueles. Amém? Você entende a grandeza do entendimento de nós somos filhos de Deus? Nós somos família de Deus. Amém? Amém? Então, eu sei disso há muitos anos, eu sei que Deus é Pai. Aí a minha neta, de menos de 2 anos de idade, tão pequenininha, tão indefesa, estava doente há 2 semanas. Uma nenezinha de menos de 2 anos, doente há 2 semanas. Come, vomita, não come, febrão, febrão, febrão. E ela está na Espanha. Eu sei que se eu estivesse perto eu não poderia fazer nada de diferente, mas você fica mais angustiado ainda, não é? E dá o antitérmico faz efeito por 3 horas, e ele só pode ser dado no máximo de 4 em 4 horas, no mínimo de 4 em 4 horas. 3 horas já volta o febrão, 40. Né? Enferma há 2 semanas. E anteontem, a segunda noite que eu quase não dormi, porque a gente não via luz, eu já estava com antibiótico, não via luz. Aí, anteontem, a segunda noite que eu passei quase em claro, porque dormindo e acordando e orando, dormindo, acordando e orando. Sabe, quando a gente recebe um pedido de oração no grupo, a gente ora. A gente faz uma oração com fé, entrega na mão de Deus. E não é que descansa, eu acho que o nosso coração não está doendo tanto, né, como a pessoa que é próxima, não é? Fala a verdade, a gente não vai ser hipócrita. Mas quando é alguém, que nem o seu marido, né, a Kátia, quando eu tive infartada, ela ficou, acho que 2, 3 dias em jejum. Eu sei que muitos irmãos oraram, mas eu quero dizer o seguinte, quando é assim, é tão próximo, você fica, né, angustiado e ora, e ora, e ora, então. E aí, na segunda noite que eu estava já acordando e orando sem dormir, teve uma hora de madrugada que eu orando, falei, Senhor Deus, cura, Senhor. Eu falei, Deus, onde é que o Senhor está? Falei assim com ele, Deus, onde o Senhor está? Aí eu fiquei quieto, passou um pouquinho, irmãos, ele falou,
Deus, eu sou pai. Poucas vezes ele fala comigo assim tão claro, essa foi uma delas. E quando ele falou isso, Deus, eu sou pai. Aí eu fiquei quieto, meio assustado, e ele começou a me mostrar algumas coisas, e me falar algumas coisas, e me trouxe uma certa paz no coração, e eu consegui dormir. E quando eu acordei, perguntei as notícias dela, tem fuso de 4 horas, 4 horas mais cedo lá. Ela está sem febre. Há 7 horas sem febre. Ela ficava 3 horas sem febre. Aí começou um processo, ainda teve alguns percalços, mas assim, visivelmente a coisa foi mudando. Mas quando a minha filha falou, ela está sem febre, pai, há 7 horas, eu comecei a chorar de vergonha, sendo sincero. Falei, pai, me perdoa. Eu fiz como todo mundo faz, né? Na hora do aperto, começa a reclamar, espernear. Eu fiquei tão envergonhado de falar, Deus, onde o Senhor está? Quem sou eu para fazer isso? E por isso que eu coloquei esse tema, e por isso que eu acho que Ele me deu isso, para te falar que Deus é Pai. Deus é Pai. Ele não prometeu que tudo vai dar certo, não prometeu. Mas Ele prometeu que Ele é nosso Pai. Se eu sofro, Ele sofre também. Se eu falo com Ele, Ele ouve a minha oração. E tudo que Ele pode fazer, Ele faz. Não que Ele não possa fazer algo, mas é que tem certas coisas neste mundo, né, que a gente vai ter que suportar. Mas Deus é Pai. Amém? Por isso que Jesus ensinou, quando você for falar com o Todo-Poderoso, você diga, Pai nosso que está no céu. É quando você alcança essa intimidade, você entende que você é filho de Deus e que Ele é teu Pai, e Jesus é meu irmão, tudo muda. Não tem batalha que a gente não possa suportar. Amém? E, de novo, Ele não prometeu que tudo vai dar certo sempre, mas Ele prometeu que Ele sempre vai estar perto, ouvindo, ajudando, confortando, consolando. Porque Ele é Pai. Amém? E eu quero completar isso com Hebreus mesmo, aqui em Hebreus 3. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, portanto, irmãos, você é meu irmão. Sabe quando a gente fala, ô irmão, paz do Senhor, irmão? Tudo bem, a gente às vezes fala isso porque esquece o nome do irmão. Eu sou assim, eu esqueço muito, eu sou muito ruim para lembrar, perdão. Irmão, mas é porque a gente é irmão mesmo. Eu não falo para qualquer pessoa, paz, irmão, eu falo para quem é irmão, não é? Portanto, irmãos, participantes do chamado celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, verso 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Agora aqui eu quero fazer é muito importante, na sua Bíblia está escrito aí em Hebreus 3, 2, que Moisés foi fiel em toda a sua casa, está assim na sua Bíblia? Ou está família? Oi? Casa de Deus, já melhor, casa de Deus. É família. Em Números 12, 7, só para você ter referência, em Números 12, 7, quando Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, se levantam e falam, por que Deus só fala com você, Moisés? Nós aqui também, né? E Deus ficou bravo, né, com Arão e Miriam, até Miriam ficou leprosa, só por uma semana. E Deus fala lá em Números 12, 7, veja o meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Então é casa de Deus. Na Bíblia no Ermitar, né? Moisés foi fiel em toda a sua casa, a casa dele, casa de Deus. Agora, sabe o que é casa? É família. Em hebraico,
Em hebraico, quando eu falo Beit Abba, casa do pai, é família. Eu vou te apresentar a minha família, eu falo, olha, Beit Ami, a minha família, né? A casa do meu pai, é a família. Por isso que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? E aqui foi traduzido para o grego, aqui, oikos, casa também, mas mesmo no grego, oikos pode ser família, linhagem, descendência. Então a gente vai ler esse texto aqui, não pondo casa, mas pondo família, que é o que é. Então olha, versículo 4, porque toda família é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Hebreus 3:5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua família, sua de Deus, né? Como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria família, a qual família somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Jesus, ele é fiel sobre a sua própria família, família que somos nós. Por isso ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia! Se conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso eu fiquei um pouco assustado com a minha reação, quando eu falei, Deus, cadê o Senhor? Eu não ia deixar Deus, e nunca vou deixar, mas eu dei um passo. Se nós retivermos a nossa confiança e a nossa esperança até o fim, nós somos família de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Quando Israel foi tentado no deserto, eles deixaram Deus. Quantas vezes você passou coisas difíceis na sua vida e o seu coração endureceu? Daquele que falava, Pai, bom dia, ó Senhor, deixa eu colocar um louvor, eu quero te adorar, e de repente você se decepciona e fecha o coração, não é? E nem chama-o mais de Pai, talvez só de Deus, ou então fala, deixa de congregar, e começa a ser levado pelas coisas do mundo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Se você conservar firme a esperança da tua salvação até o fim, você é família de Deus. Amém? É o que fala lá em Efésios 3, 14 ou 15, que Deus toma por nome a sua família no céu e na terra. Mas ele não pegou por descendência os anjos, diz a palavra em Hebreus, mas a descendência de Abraão. E a promessa feita a Abraão chegou a nós. Então, a família de Deus inclui os anjos e os filhos. Deus é Pai. Pai nosso que está no céu. Amém? Então eu vou convidar você a meditar como é que tem sido o seu relacionamento. Você ainda é servo? Ou você já é amigo? Ou você já é filho de Deus? Você já é irmão de Jesus? Amém?